como hoje é quinta-feira, chegou a hora do quadro Seu Direito Digital. E o Leandro Alvarenga, que é consultor de privacidade e segurança, além de colunista do Olhar Digital, já está aqui, olha, ao vivo com a gente. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem. Leandro Alvarenga, vamos falar sobre o assunto da vez, não tem como, não é? Vamos falar sobre esse possível bloqueio do X aqui no Brasil. Bom, a primeira pergunta é essa, não é, Leandro? Se esse bloqueio for realmente realizado, né? Se acontecer esse bloqueio, que é até derivado da falta, da ausência de um representante legal aqui no Brasil, como isso deve funcionar, Leandro? Bom, Marisa, primeiro é importante deixar todo mundo claro que toda empresa que oferece produtos e serviços no Brasil, seja de portais de internet, redes sociais, elas têm que manter uma representação no Brasil. Isso é uma determinação que tem no Marco Civil da Internet e na própria Lei Geral de Proteção de Dados. Você precisa ter um representante para que as autoridades possam interagir quando necessário, solicitar informações, e existem algumas obrigações de cooperação com investigações e outras obrigações. Então, efetivamente, o descumprimento de uma ordem, como já aconteceu no WhatsApp no passado e outras redes sociais, o judiciário ele acaba emitindo uma norma, uma ordem judicial para a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicação, e ela dispara para todos os provedores de internet do Brasil, todas as páginas, e aí eles fazem um bloqueio de IPs, né, e de acesso daquela página proibida, que efetivamente fica acessando. Isso é uma coisa muito rotineira no Brasil hoje, não é estranho, né? Temos aquelas páginas de leilões falsos, páginas de fraudes com consumidores em geral. Então a polícia e o judiciário, mesmo não o Supremo Tribunal Federal, mas mais as primeiras instâncias, já estão habituadas, já existe um departamento na Anatel para fazer esse bloqueio desses sites. E o que vai acontecer é que vai ser numa grande plataforma e não nesses sites fraudulentos, né? Ou seja, já existem procedimentos, processos já. O Brasil está bem avançado nisso, já acontece há muito tempo. Nós já tivemos vários casos. Diariamente nós temos empresas que são provedores que recebem efetivamente a ordem judicial de bloquear acessos, determinados acessos, seja por conta de crime organizado, seja por conta de fraude. Então isso é comum no Brasil, já está sedimentado e o modus operandi perante a Anatel já funciona e funciona muito bem, Marisa. Agora, e com relação ao Elon Musk, a Justiça pode ou consegue fazer algo contra o Elon Musk, ou seja, ele já está inserido em inquéritos aqui no Brasil. Mas como que isso é operacionalizado, uma vez que não tem ninguém por aqui? Bom, Marisa, uma situação diferente é a situação do processo contra o X, né, e uma situação com uma pessoa jurídica e uma associação com um processo contra a pessoa física. Um dos inquéritos que o Elon Musk responde aqui no Brasil é um inquérito de desacato e desobediência. Isso aqui no Brasil, pelo Código Penal, é um crime. Né? E sendo um crime, ele pode servir, depois de um processo legal, nós estamos falando de um inquérito ainda, nós não estamos falando de um processo ainda judicial, né? Um processo, o inquérito, ele é um processo de investigação, né? E aí são tomadas algumas medidas para que aquele suposto crime deixe de acontecer. Então é muito comum ter medidas cautelares no inquérito, em alguns casos até nós temos prisões cautelares, quando a pessoa traz riscos, tudo, que não é o caso aqui. Mas nesse caso, ele tendo o devido processo legal e ele sendo condenado, ele pode vir a ser preso, né, Marisa? Se ele vier para o Brasil. Se ele não estiver no Brasil, o que vai ter que fazer? A Justiça brasileira vai ter que pegar esse processo e enviar para os países onde eventualmente o Elon Musk tem endereço e que tem acordo de cooperação com o Brasil, para que essa sentença seja executada. Vou citar um exemplo recente. Lembra do caso Robinho? O que acontece? Ele foi condenado na Itália por um crime. A justiça italiana não conseguiu prendê-lo na Itália, porque ele não residia lá, ele estava residindo no Brasil. O Brasil é contra a extradição de brasileiro, é proibido. Então o que ela fez? Ela fez uma homologação da sentença. Ela pegou aquela sentença penal, trouxe para o Brasil, o Tribunal Brasileiro analisou sobre a ótica se foi seguido o devido processo legal, se a pessoa teve direito de defesa, se as etapas foram corretas. Sendo correta, olha, o tribunal falou o seguinte, olha, eu não posso extraditar ele porque ele é brasileiro, mas ele vai cumprir a pena aqui. Então, eventualmente, pode o Brasil fazer também a mesma coisa. Na Itália, nos Estados Unidos, na África do Sul, né, porque ele é um cidadão sul-africano.
Então aí depende dos acordos que o Brasil tem, e em casos mais extremos a gente consegue colocar ele na lista vermelha ali de captura internacional, que aí são os casos realmente para traficantes, para tráfico internacional de pessoas, também pode ser uma determinação, aí vai depender dos acordos que o Brasil tem e se os países vão querer ou não cumprir, porque cada país tem a sua autonomia e a sua competência para decidir. E você acredita que deva chegar nesse ponto, até pela postura do que você tem acompanhado no caso do X? Olha, Marisa, é uma situação muito complexa, né? Porque você pode ver que muitos brasileiros saem do Brasil e vão para os Estados Unidos e continuam fazendo as mesmas práticas lá. Por quê? Porque a liberdade de opinião nos Estados Unidos ela é diferente do que aqui no Brasil. Ela é muito mais ampla. Ela é muito mais protegida, a Quinta Emenda Americana ela protege demais e hoje nós temos uma liberdade no Brasil que é relativa. Né? Alguns podem falar muito, outros não podem. Né? E aí é uma situação mais complexa. Então, o que vai acontecer? Precisa entender se a justiça, por exemplo, se for fazer uma homologação nos Estados Unidos, quando chegar lá, nessa análise processual, se eles entenderem, olha, isso aqui não é crime. Isso aqui é uma liberdade de expressão. A justiça americana vai ter essa autonomia de fazer isso e pode falar, não vou cumprir isso aqui porque isso aqui não é crime. Ao meu entender, não é crime. Né? Então, é por isso que eu falei, muito depende da cooperação. Uma das coisas que tem que estar igualitária é que a infração penal ela tem que ser crime, ainda que a pena seja diferente, nos dois países. Né? Então, se, por exemplo, o consumo, vou dar um exemplo aqui bem, um consumo de maconha, vamos dizer que é liberado em determinado país. Você não pode mandar prender alguma pessoa por tráfico, porque, sei lá, aquele país é liberado o consumo de maconha. Aquele país não vai prender a pessoa, porque lá é permitido. Né? Só um exemplo, viu, pessoal? Não é... não é. Tá? Então, assim, tem muitas variantes nesse meio do caminho. Eles vão analisar se o processo foi legal, se houve ali a ampla defesa, porque isso no mundo inteiro tem que ter a ampla defesa, né? Então é uma situação bem complexa que o Elon Musk já está acostumado, né, Marisa? Não é a primeira vez que ele está vivendo isso. Nós temos aí bloqueios na Turquia, na China, na Rússia, em outros países aí. O Irã mesmo, vira e mexe, bloqueia não só o Twitter, mas outras redes sociais para evitar discussões. Então isso é muito comum, já deve estar habituado com essa circunstância. A diferença é que agora mandaram prender os funcionários, iam mandar prender os funcionários, e ele fez isso de uma maneira de proteger os funcionários. Né? A leitura que eu fiz ali é isso. Ele quis proteger as pessoas físicas, mas ele está dobrando a aposta. Né? A gente está vendo que ele está dobrando a aposta, ele está achando que não vai acontecer nada com ele. Isso aí só o futuro vai dizer o que vai acontecer efetivamente, Marisa. Pois é, tem muitos mais capítulos. Agora, Leandro, você acompanhou o que a gente falou agora há pouco com o Harrison Lacerda, que é o publisher do Olhar Digital, e ele mencionou que as pessoas, caso exista o bloqueio, que eles terão acesso, sim, talvez pela VPN, usando uma VPN, não diretamente. A pergunta que fica é crime, por exemplo, está bloqueado você acessar por VPN aqui do Brasil? O que acontece? Bom, vamos lá, Marisa. Primeiro, a VPN já é usada. Em todos esses países que eu falei que já tiveram bloqueios do Twitter, as pessoas continuaram acessando via VPN. O que normalmente acontece é que os países, quando eles descobrem que a VPN está sendo usada, qual a VPN, e se a VPN estiver representante no Brasil, eles vão notificar a VPN e vão mandar a própria VPN bloquear aquele acesso. Algumas vão cumprir, as que não têm sede no Brasil talvez não cumpram, e identificando ali que o usuário está fazendo um uso, e aí se for uma circunstância onde a decisão judicial ampare também o usuário, porque normalmente as decisões judiciais ela não atacam o usuário, ela ataca somente a plataforma. Então pode haver um volume muito grande de pessoas, pode ser que o judiciário mude a forma de analisar esses casos e também passe a punir o usuário. Não é corriqueiro, isso não aconteceu no Brasil até hoje, né? Mas pode ser, é uma possibilidade dependendo se continuar a prática, se a volumetria de pessoas acessando via VPN seja muito grande, e aí vai ter uma dificuldade tremenda de identificar quem é ou não, porque o IP da máquina ele vai identificar ali quem acessou a VPN, mas não vai conseguir saber o que a pessoa acessou na VPN. Então, por exemplo, eu costumo acessar a VPN quando eu quero comprar produtos, por exemplo, para pessoas que moram fora do país. Meu irmão mora na Alemanha, por exemplo, e eu quero comprar um produto para ele, eu acesso uma VPN para acessar as lojas da Alemanha, porque se eu tentar acessar no Brasil, eu não consigo. Sim. E nem por isso eu estou descumprindo uma ordem judicial. Mas imagina uma pessoa que vai acessar uma VPN para fazer uma compra
na Europa, vai fazer uma compra nos Estados Unidos, alguma coisa nesse sentido, porque tem diferenças, né? Até para ver streamings tem diferença, tem filmes diferentes nos países. Ela acessa ali a VPN, como é que o Supremo, nesse caso específico, vai saber que ela acessou para comprar uma coisa A ou uma coisa B e não para acessar o Twitter? Né? O Twitter, o X, né? Sim. É uma situação mais complexa se a VPN não informar. Então, é uma situação muito complicada. Ela depende de muita cooperação internacional, esses bloqueios, Marisa. E não é fácil essa cooperação internacional. Os países, normalmente, não cooperam se não for crimes de grande repercussão. E aqui nós estamos falando aí de uma situação que seja A ou B, a discussão é um crime de opinião ou não. Né? Essa é a questão, né? Se é um abuso ou não é, sem entrar no mérito das falas, mas a discussão é essa. Então, alguns países, como os Estados Unidos, certamente vão entender que isso não é crime, é opinião. Agora, outras nações podem entender, não, isso é crime, e aí pode obrigar as suas empresas a fornecer os dados que eles querem. Então, vai depender de país para país. É por isso que a dificuldade de cumprir ordens internacionais. Nós brincamos aqui, nós falamos até dos produtos chineses, né? O pessoal que compra muito na China, compra de empresas que têm representante no Brasil. Por quê? Porque se você precisar processar, como é que você vai processar uma empresa na China? O custo é tão alto e você não tem certeza se a justiça chinesa vai cumprir uma decisão da justiça brasileira. E é o mesmo caso que acontece aqui, Marisa. Tá certo, pois é, como vocês veem, tem muito pano para manga ainda. Leandro Alvarenga, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje, trazendo esses esclarecimentos para todos nós. Muito obrigada e quinta-feira que vem tem mais. Muito obrigado, Marisa, é sempre um prazer estar aqui. Uma boa noite a todos, espero que tenham gostado. Aguardo vocês semana que vem e até a próxima. É isso aí, pessoal. Como vocês já sabem, Leandro Alvarenga está conosco todas as quintas-feiras com o quadro Seu Direito Digital. E para você participar, deixa sua mensagem nas redes sociais com a hashtag Seu Direito Digital. Quinta-feira que vem tem mais.